Desistir nunca foi opção. Aí eu pergunto a você, o que acontece com uma pessoa quando desiste? O que acontece? O que acontece num plano espiritual quando a pessoa desiste de lutar? Hein? É esse tema que nós vamos abordar. Nós vamos enxergar do lado espiritual o mal que uma pessoa faz a si mesma quando ela simplesmente desiste, ao ponto até mesmo de tirar a própria vida, crendo que com isso ela vai resolver o problema que ela desistiu de trabalhar para vencer. Eu acredito que vai trazer benefício a todos nós abordarmos aqui esse assunto no dia de hoje. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, muitas pessoas, por se sentir frágil, fraca, ela desiste de batalhar naquilo que ela quer. Ela desiste de batalhar dos objetivos que ela deseja. Eu não sei, de repente eu estou falando com você e você já desistiu muito de muitas coisas. Toda vez que nós desistimos de alcançar aquilo que queremos, gera lá dentro de nós uma frustração, sabe? Uma decepção, como se deixássemos uma lacuna. Eu queria tanto ter feito isso, mas não fiz. Poxa, trabalhei muito para ter aquilo, mas não consegui, desistir. Olha, não é ser teimoso, é ser persistente. Há uma diferença muito grande entre a teimosia e a persistência. Teimoso é aquele que fecha os olhos e começa a fazer uma coisa sem buscar compreensão, sem compreender, sem estudar, sem aprender. Esse é um teimoso. Ele insiste em fazer do jeito dele sem agregar conhecimentos novos. Isso é teimosia. Mas persistência é começar um projeto de vida e aí se depara com dificuldade, mas busca conhecimento para vencer aquela dificuldade. E não importa que projeto seja esse. De repente, hoje o objetivo é melhorar a parte da saúde. Então, peraí, deixa eu levantar um pouco a cadeira também. Pronto. Aí, melhorou para mim. Estamos em casa, né? De repente o seu objetivo é melhorar a saúde, mas está com tanta dificuldade, meu irmão, não desista não. Não desista. Então, se você ainda não melhorou, é porque você ainda não tem todo o conhecimento necessário de como você deve agir, de como você deve proceder para chegar aonde você quer. O mesmo no campo profissional, desenvolvimento profissional, até mesmo no campo financeiro. Não desista não. Nós temos diversos relatos de pessoas que hoje têm uma grande estrutura financeira, profissional, as suas empresas, mas nós não temos noção de quanto aqueles seres batalharam. Existe um senhor, eu já falei aqui em algumas ocasiões, que ele começou catando latinha. Depois decidiu montar uma fábrica de reciclagem de latinha. Ele próprio, hoje, ele vive de palestra. Imagina, hein? Hoje ele vive de palestra, a palestra no mundo inteiro, falando das suas experiências. Ele próprio conta que ele faliu, é Firmino, se eu não me engano o nome dele, tá? Se eu não me engano. Me ajuda aí, produção. Põe aí. Ele disse que faliu mais de 3 vezes. Montava uma empresa, a empresa crescia e ele ia à falência. Mas ele desistiu? Não, ele montava outra empresa, crescia e ia à falência. E toda vez que ele falia, toda vez que ele
ele acabava sendo derrotado naquele momento, ele se fortalecia mais. E hoje, ele, com a sua experiência, é um grande palestrante. Outras pessoas, em relação à desistência, é retirar-se da vida por causa de amargura, por causa de decepção, por causa de falta, mas falta mesmo de ânimo. Ela acaba acreditando que o mais fácil é retirar-se da vida. E depois, como fica quando descobre que a vida não acaba ou não acabou? Jesus. Nós vamos ouvir aqui a resposta, pois essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Vou te convidar para fazer a prece. Vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Hoje quem vai nos falar é Guaraci e o tema é esse. O que acontece com alguém quando desiste? O que acontece? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Iniciando a semana, vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, a Deus, a esses Espíritos, que possam nos assistir naquilo que precisamos, que possam nos dar força para batalhar naquilo que desejamos alcançar. A vida é esse grande campo vasto de oportunidade para plantarmos aquilo que desejamos colher. E pedimos, Senhor, que tenhamos sabedoria para plantar as boas sementes, mas que nunca, em nenhuma circunstância, nos falte a paz, pois diante da paz, a sabedoria, ela brota naturalmente. A força na resistência contra todo o mal e na persistência diante do que queremos. O desejo é sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. É manter e ampliar ou alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. É ver além das aparências as pessoas, os nossos irmãos, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Como importante é uma prece, né? Não podemos de maneira nenhuma esquecer o quanto de importante é fazer uma oração, fazer uma reza, principalmente para você que ainda vai dormir. Não deixe de fazer uma prece para que a prece possa te proporcionar o reencontro com a sua família espiritual enquanto o seu corpo está adormecido. E para você que está acordando, para você que nos acompanha pela manhã, antes de sair para o trabalho, essa prece ela tem tudo a ver com a melhora do seu dia, ou com uma boa condição de dia. Faça a sua prece. Está tomando café? Faça a sua oração para você ter um bom proveito do seu dia.
pode ter certeza, porque as palavras contidas sabiamente nesta prece trazida por Francisco de Assis, poxa, faz com que tenhamos o que realmente é preciso para ter um dia próspero, não é mesmo? Pedir a paz, a sabedoria, quem é que não quer ter? Com certeza, você deseja ter sabedoria para fazer bem aquilo que é de tua responsabilidade, né? É de tua incumbência, é do teu trabalho. Ter força na resistência contra as provocações e ter paciência. Que maravilha você alcançar a paciência ao ponto de não se exaltar com as provocações dos provocadores, não é mesmo? E você ser prudente. A prudência é fundamental. Você tem que ser prudente para não faltar nem com os outros, nem com você. Você tem que estar precavido de tudo. Por isso que essa prece, eu, em particular, amo. Porque reflito em cada uma das palavras que pronuncio a Deus. Ser compreensivo, meu Deus, hoje a incompreensão está se expandindo cada vez mais nos corações das pessoas. Então, quando você é compreensivo diante das fraquezas e faltas alheias, você consegue se blindar melhor. Além de ser agradável ou ser um assistente, um auxiliar daquela pessoa que ela precisa melhorar. Então eu tenho que compreender que um ser que faz o mal é um ser ignorante, totalmente ignorante das leis do amor. E que ele é o mais sofredor diante da falta de conhecimento. Então para que eu vou brigar, discutir, espernear com alguém que não sabe que fazer o mal é o pior negócio da existência eterna dele? Fazer o mal é a pior coisa que ele pode cometer contra si mesmo. Ah, mas ele fez o mal e o mal me atingiu. Tá bom, me atingiu, porém eu tenho consciência de que vencerei esse mal a qual me fez. Mas será que este que fez o mal a mim tem a consciência do mal que ele fez a si mesmo? Não, mas não tem mesmo. Então o sofrimento desta alma, ela é muito maior do que aquilo que ele cometeu contra mim. Porque eu vou vencer. Eu já dei exemplo aqui e para mim ficou um marco na minha existência atual, na minha encarnação. O roubo de uma moto parece tão banal, mas eu repito aqui porque foi um divisor de água na minha vida. Acostumado, já estava ali, não é bem acostumado, a palavra é acomodado. Já estava acomodado, tendo um veículo confortável, que gostava muito, ia para uma casa que eu aluguei, quer dizer, um apartamento que eu aluguei, então saía do templo, ia para o apartamento com uma moto que eu gostava muito, muito, e fiquei nesta acomodação por um tempo. Poxa, morando de aluguel, e ia e vinha, e de repente 2 jovens me roubaram, assalto à mão armada. Aquilo na hora me chocou. Horas depois, com o suporte sempre da espiritualidade e com a minha consciência, não me exaltei, não me irritei, não blasfemei contra aqueles seres ignorantes, pelo contrário, fui lá e fiz uma prece para aqueles 2 jovens que possam um dia despertar para sair deste caminho que estavam traçando. E decidi dali mudar daquele local e buscar uma residência própria. Isso sem condições nenhuma, não tinha condições, mas a condição é uma criação mental. Eu tenho que querer para ir buscar o que eu desejo. Então, como eu estava acomodado, não estava querendo ter esta dedicação, este empenho, não. Estava acomodado. Isso acontece muito com as pessoas. Pode acontecer com você. Então, aquilo que nós vemos de mal é a vida nos impulsionando
a tomar uma postura diante do crescimento em nossa vida, do crescimento em nossa evolução. Bem, hoje o tema é: o que acontece com alguém quando desiste de lutar? Me diz aí. Frustrações, tristezas e amarguras, não é? A realidade além da vida. Quem vai abordar o tema é Guaraci. Preste atenção. Aqueles que completam o ciclo de vida, chamado na Terra como aniversário, só se completa porque não desistiu. Se você desistir, você não vai completar mais um ciclo. E sempre quando chegar aquele momento, vai lembrar das dificuldades, lembrar da desistência e encontrar o arrependimento da desistência. Jamais permite que o sentimento de inferioridade adentra os vossos corações. A desistência não faz parte da vida daqueles que querem crescer, evoluir. Jesus não abandona ninguém no caminho, mas não fique reticentes às mudanças. As mudanças nos comportamentos ético, moral e espiritual para a sua melhoria. Se você quer prosperidade, chegou no limite do seu conhecimento, estude, busca desenvolver as suas habilidades e se prepara, porque a hora certa ela chega. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É assim na terra e no céu da terra. Mas se você não der o primeiro passo, não se disciplinar diante daquilo que quer alcançar, vai ficar rodeando em círculo. Não pensa que do lado de cá não tem atividades, tem muito trabalho. Aqueles que não querem nada, do lado de cá, não faz nada. Então vai para o umbral, vai para lá onde que não faz nada. E mesmo no umbral, para vocês saberem, os obsessores estudam, estão desenvolvendo o intelecto deles para aprimorar o estado vingativo na ação maléfica. Tudo é trabalho, é dedicação a esmerar, desenvolver, para tirar as mazelas e purificar o espírito com disciplina. Os índios, caboclos, os pretos velhos, ciganos, que aqui estão, os socorristas que visitam a casa, o lar de vocês, os trabalhos, os hospitais, os presídios, todos têm uma ocupação do lado de cá. Todos trabalham e precisam colocar na sua grade de tarefas os momentos para vir dar assistência a cada um de vocês. A lei do trabalho. Então, se desenvolva cada vez mais. A fé e o milagre se chama trabalho. Obrigado, meu irmão Guaraci, muitíssimo obrigado por compartilhar. Eu sempre digo isso aqui, não é? Aquele que realmente ama e aprendeu com Cristo
a ser um servo, ele está sempre compartilhando a sua riqueza. Olha, quem é um cristão deve, na sua vida, aplicar os ensinamentos do Cristo. E o Cristo foi claro: aquele que quer chegar ao Pai, que siga-me, siga o exemplo do Cristo. E aqui nós fazemos isso. Nos colocamos à disposição, sem falsidade. Eu sempre vou repetir isso aqui porque vemos tantas pessoas fingindo uma coisa e sendo outra, né? Uma hipocrisia tão grande, principalmente no campo religioso, que eu não me canso de dizer, sem falsidade, essa casa ela foi aberta no mundo físico por Maria Santíssima para servir. É uma casa que acolhe, ampara e fortalece o seio familiar na mensagem do Cristo de Deus na terra, na mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na terra. Então, tudo o que esses espíritos nos oferecem é o conhecimento adquirido no Cristo e aplicado na vida deles, onde eles compartilham conosco. Se você quer, aqui nós estamos para compartilhar com você também o pouco que temos, mas fazemos com muito amor. Tá certo? Estuda esse tema. Não desista de nada não, meu irmão. Minha irmã, não desista. Desistir não é opção. Desistir não é opção. E você saiba detectar, discernir o que é teimosia e o que é persistência. Teimosia é fazer cegamente algo sem ter o conhecimento preciso para aqueles feitos tornarem-se melhor. Agora, persistir é você não desistir e buscar conhecimento para construir a obra que você quer. Eu quero ter uma vida melhor. Então essa é o meu plano, é o meu objetivo, meu propósito. Então eu tenho que buscar conhecimentos para transformar a minha vida em uma vida melhor. Creio eu que todos vocês que estão aqui têm esse desejo, essa vontade, não é mesmo? Não é? Bem, vamos lá à pergunta do Livro dos Espíritos, que tem a ver com o tema, pois fala do suicídio. E o suicídio é uma desistência da vida, onde a pessoa, por negligência do conhecimento, negligência com a própria vida em buscar conhecimento, acaba acreditando que retirando-se da vida resolve o problema a qual ela está enfrentando. Allan Kardec pergunta, na questão 957, quais são as consequências do suicídio para o espírito? Veja bem, ele não está perguntando da consequência para o corpo que foi ali, Senhor, acometido a esse fato, não é? Mas ele está falando da consequência para o espírito. Então vamos à resposta. As consequências variam conforme o motivo do suicídio, mas todos enfrentam um grande desapontamento ao perceberem que não resolveram seus problemas. Alguns sofrem logo após a morte, outros em uma próxima vida que pode ser ainda mais difícil. E de fato, né? Olha, no primeiro instante, nos primeiros segundos que a pessoa toma essa decisão, quer dizer, que a pessoa comete esse fato, ela se arrepende. Por quê? Porque nos primeiros segundos acabou a vida física, começou a vida espiritual. Aí ela desiste, por quê? Ela se arrepende, por quê? Porque ela vê que a vida teve continuidade. Agora, multiplicado os problemas, multiplicado, porque ela criou uma dor para o perispírito dela. O espírito que está sofrendo por causa de um mal que ele quis se livrar,
Agora tem outros males que ele precisa enfrentar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que por acaso em algum momento da existência teve essa ideia, pelo amor de Deus, não deixe ela nem sequer se aproximar de você. Não deixe mesmo. É o ato mais triste que um ser humano pode tomar contra a própria vida. Mais triste, porque a vida ela é eterna. Bem, hoje, segunda-feira, estamos começando apenas mais uma semana, né? Estamos apenas no começo da semana e no começo do mês de junho. Hoje é dia 9, mês do amor, o mês do amor. Minha Rosa está aqui, ó, representando o amor incondicional de Deus, não é? Olha que coisa mais linda, criação de Deus, não é? Bem, vamos ouvir hoje um corte do mecanismo da mediunidade. Antônio Júnior e Gilson Pimentel estarão conosco neste dia, segunda-feira, para compartilhar esse estudo sobre mediunidade. Vamos lá? Temos 3 corpos, correto? Alma ou espírito, que é o princípio inteligente que se encontra o senso moral. Corpo ou invólucro material e grosseiro, de que é revestido temporariamente. Quem que é revestido? O espírito. Então esse corpo aqui, ele reveste, né, o nosso espírito temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios, de algumas providências. É a nossa carne, nosso corpo carnal. E entre o nosso espírito e o corpo carnal existe um corpo intermediário, não tão duro ou pesado como a carne, mas não tão leve quanto o espírito. É chamado de perispírito, que vem da palavra perisperma, que é aquela pele que tem em volta da semente. Sabe quando você pega a semente de laranja? Não tem uma pelinha em volta dela? As sementes, em geral, elas têm em volta um perisperma, que é justamente essa pele que protege o conteúdo da semente. Então, vendo por esse lado, Kardec então descobriu o perispírito, ou perispírito, que é um invólucro fluídico, semimaterial, ou seja, não é totalmente material. Aí você fala, o que é semimaterial? Você nunca ouviu falar, por exemplo, de seminovo? Comprou um carro seminovo. Quer dizer que ele não é totalmente novo, ele é um pouco novo, né? Semimaterial, ele não é totalmente material, ele é um pouco material. Ele se serve de um liame entre a alma e o corpo. O liame é uma ligação, é um fio de ligação. Só que, quando ouvia-se falar de fio de prata, que saía pela região umbilical e ligava até o perispírito, muita gente imaginou que era só igual o cordão umbilical de quando a gente nasce. Um tubo que alimenta o neném, por exemplo, na energia da mãe, né, nos fluidos da mãe. Mas a gente não tem uma ligação apenas do corpo físico com o perispírito. Quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, a gente vê várias literaturas onde eles então vão falando das ligações de vários liames do corpo físico, quando a pessoa está no seu leito de morte, até o perispírito, né? E não é um fio só apenas. Tanto é verdade que eles dizem muitas vezes que eles estão desligando os fios que nos ligam ao corpo físico. Eles estão desligando os fios de prata. Ok? Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado de coração. Como agradeço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a vida. Agradeço a esses espíritos, a espiritualidade. E agradeço a você pela oportunidade de diariamente poder compartilhar com você, poder investir esses minutos junto a você, para que possamos nos enriquecer.
Eu digo aqui com toda a segurança que esta comunicação, ela não é fria, não. Não é fria. Não é porque eu estou aqui em São Paulo, dentro da casa de Maria, em um pequeno estúdio, falando com você e você aí na sua casa, no seu trabalho, que nós estamos distantes. Não, nós estamos próximos. E a proximidade é pelo pensamento, por compartilhar ideias afins. Eu tenho certeza, eu falo com segurança que você, de fato, mas de fato quer se tornar uma pessoa melhor. Eu também. Então essa afinidade nos faz nos reunir aqui diariamente, não é? Não é mesmo? Estou errado? Se estou errado, por favor, me corrige. Não tem problema, me corrige. Mas se você está aqui é porque você tem afinidade. Então nós estamos mais próximos do que podemos imaginar. A proximidade não é física, é muito mais forte. A proximidade é de ideias, de pensamentos e sentimentos. É isso que aproxima uma alma da outra. E vamos nos manter próximos um dos outros para que este objetivo, seu, meu, nosso, possa ser alcançado, nos tornando pessoas melhores, fazendo melhor aquilo que é de nossa incumbência para ter melhor da vida. Fazer melhor, gente, é plantar sementes boas e colher delas e os frutos delas. Então, obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Sabe, algumas semanas fizemos uma campanha falando sobre pedindo a você que nos ajudasse na aquisição de Santa Luzia. Lembra disso? Então nós já mandamos confeccionar, vamos buscar e vamos, sim, prestar conta a você, tá? Vamos prestar conta a você, como prestamos conta de cada centavo que essa casa recebe. Estamos pedindo aqui diariamente pedra, cimento, areia, ferro, para que continuemos fazendo aquilo que a espiritualidade nos indica fazer, ampliar aquele espaço santo, o santuário de Saracali, para que eles tenham mais condição de melhor receber você. Queremos criar uma estrutura lá onde você, levando o seu filho, ele possa ter ali aulas de espiritualidade, não para fazer cabeça da criança, mas para ter essa conexão com Deus, aprender a fazer uma prece e se sentir bem. Sim, falar a língua das crianças, explicando sobre o mundo espiritual. Queremos. Enquanto você estiver ali fazendo as suas preces, a criança está ali acolhida num espaço agradável a ela. Queremos. E por isso pedimos a sua ajuda. Nos ajude, tá bom? Nos ajude. Amanhã estaremos de volta. Muitíssimo obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre. É verdade, perdão, em nossos corações. Mas antes, eu quero aqui, te doar. Poxa, não posso esquecer. Todos os dias vou te oferecer uma pétala neste mês como nosso sentimento de gratidão e amor a você. Olha aqui a pétala, olha aqui, que linda, não é? Linda essa pétala, não é? Ela é para você. Pega aí, vai. Pega aí. Pegue. É sua. Muitíssimo obrigado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.